Olá, gente, tudo bom com vocês? Anderson aqui do Naturando. Gente, podia que você chegar numa roça, você chegar numa chácara, né, no sítio e ver isso aqui, ó, esse mato todo, tá vendo? Ó, cheio de mato. Aí você não fala que o cabo é preguiçoso, não. Pergunta primeiro por que que ele não corta, entendeu? A pessoa vê isso aqui e fala, pô, mas cheio de mato, por que que o cara não corta, né? Por que que não limpa? Olha lá, as frutíferas, tudo no meio do mato. Olha aqui a cachorrinha, isso é do vizinho, fica brincando aqui. Pois é, gente, mas isso aqui é proposital. Isso aqui eu deixo para adubar a terra. Essa terra aqui, gente, é uma terra muito seca, muito ruim, sabe? Só cascar embaixo, dessa finurinha de 10 centímetros de terra por cima. O resto é só cascar e pedra. O que que eu fiz? Logo quando eu comprei isso aqui, eu nunca capinei, só ao redor da casa assim, né, que a gente deixa limpo, por causa de cobra, enfim. Mas o resto, mesmo entre as frutíferas, eu só roço, tá? E por que que eu roço? Para isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Ó, olha a altura de mato que tem aqui. Ó, isso aqui é tudo adubo. Isso aqui vai degradando, né, vai alimentando a terra, ó. Vai melhorando as condições do solo. Não fica aquele solo seco, árido, tá vendo? Protege contra a chuva forte, não deixa lixiviar a terra, tirar os nutrientes, né, para a enxurrada ir embora. Olha, tá vendo? Ó, isso aqui é tudo, ó. Isso é tudo mato das outras vezes que eu rocei. Tá vendo que tá, né, tá grande o mato agora e tá só aumentando, que tá na época da chuva, gente. Mas olha aqui a quantidade, olha, olha. Deixa eu mostrar a terra pra vocês verem. Estou plantando umas frutíferas aqui, gente. Olha isso aqui. Laranjeira que morreu, infelizmente. Sabe por que que morreu? As primeiras covas que eu fazia, eu não fazia com a fundura ideal. Tá vendo aqui, ó, botão de pedra? Isso aqui era uma cova que tinha outra aqui, ó. Então esse monte de pedra tava aí junto com as raízes. As raízes não se desenvolvem. As que eu fiz, que eu percebi depois, que eu fiz maiores, mais fundas, aí as plantas sobreviveram, normal. Tá vendo? Ainda vou afundar mais ainda, tem que enlarguecer mais um pouquinho e afundar mais um pouco ainda, tá? Tô plantando uns pés de jambo aqui, que é bem aqui na beirada da cerca, na divisa. Então, olha só, essa terra, ó, essa terra aqui foi a primeira camada que eu tirei, ó. Tá vendo? É uma terra que já é uma terra mais, já fica mais escura, diferente daquela, ó. Aquela ali eu tirei a parte mais do fundo. Tá vendo? Já é uma terra mais macia, ó, cheia de cobertura morta, né? Tudo isso é nutriente para a terra. Tá vendo aqui, ó? Antes, gente, eu rapava a terra por cima, não tinha nada. É aquela terra seca. Pois logo quando eu comprei, que o trator limpou e tudo, não tinha nada. Aí de lá pra cá, eu só roço, entendeu? Mesmo entre as frutíferas, ó. Aqui tem uma fileira de frutífera. Até lá embaixo. Ali tem outra, ó, tá vendo? Uma, duas e três. Tem mato, sempre fica mato. Na época seca, você roça, fica baixinho, né? Fica bom. Agora, na época de chuva, não tem como, né? Não adianta que não fica. Tá vendo? Então isso aqui, gente, isso aqui é vida, é cobertura, né, morta. Então você chegar no sítio do cara, que você vê esse tanto de mato, vê se o cara é preguiçoso mesmo ou se ele deixa de propósito, né? Para isso aí agregar valor à terra, agregar os nutrientes, agregar o humus, né? Tudo isso facilita muito, gente. Porque ao longo do tempo, o terreno vai melhorando. Uma terra cheia de cascalho, a gente vai aos poucos melhorando ela, né? Fazendo sem bater veneno, né? Usando aí esses adubos aí que a própria terra dá. Esse mato que a gente vê aqui é uma cobertura verde, que quando você roça, ela vira cobertura morta e agrega ao solo, né? Facilita, dá vida ao solo. O solo fica cheio de micro-organismos bons, né? E isso reflete aí nas frutíferas, que você plantar nele, depois, né, é uma adubação natural. Depois você complementa com esterco, enfim, quando você for fazer, né? Vou cavar aí a cova, você usa outras coisas. Então era isso. É um videozinho rápido, gente, só para lembrar para vocês que acho que muita gente acha, pô, esse cara não, né? Tinha uma chácara do vizinho lá na frente ali, passa que maravilha, limpinha, não tem nada. Acho que não tem um pé de mato, mesmo na época da chuva. Não sei se ele bate veneno, se ele... Ele mandou capinar, agora eu não sei se ele mantém, se ele bate veneno, sabe? Mas limpinho, uma maravilha, sabe? A gente olha assim, realmente é bonito, gente. Agora, se você capina o terreno todo, fica só a frutífera, chega a praga, ela vai pegar o quê? A frutífera, não tem mais nada. E aqui não, aqui tem mato, ó, entendeu? Ó, é cheio de pezinho de mato. Por quê? As formigas, elas pegam o mato também, não pega só a frutífera.
Aí se você não tem, o terreno não tem mato nenhum, é limpinho. Aí só tem as frutíferas, né, que a gente planta. As pragas vão pegar onde? Vão pegar, entendeu? Então é uma estratégia também. Com isso você evita a praga e aduba o solo ao mesmo tempo, deixando o mato aonde pode, aonde não vai te prejudicar de alguma forma. Ok? E outra coisa muito interessante, gente, é que mesmo ficando feio, eu particularmente gosto. Você quer ficar na beira do mato, para deixar tudo limpinho, você fica na rua, né não? É bom um pouco de mato também. Eu gosto de andar no meio do mato assim. Claro, gente, né? Com os, né? Aí, com a perneira, né? Por causa de cobra, bota cano alto. A gente também não facilita, né? Entendeu? Então, mas eu gosto de andar no meio do mato. Eu tenho chácara para ficar no meio do mato mesmo. Aí o cara limpa tudinho, não deixa um pé de mato. Entendeu? E outra coisa também que faz, gente, por exemplo, as pragas, os pés de planta que eu tenho lá no meu quintal, dá mais praga do que aqui. Aqui você não vê um pé com cochonilha, com mosquinha branca, nada, não tem nada. Porque tem muito mato, né? Tem diversificação, as pragas podem comer outra coisa aí, sem comer as suas frutíferas que você planta. Beleza? Só uma dicasinha rápida aí, quando você vê um matagal assim no sítio aqui, não condena o cara antes não. Vê que ele está fazendo uma coisa boa, né? Tem uns que são preguiçosos mesmo, gente, não limpa nem ao redor da casa. Mas aqui não é não, tá? Essa é a estratégia pra gente adubar o solo, ok? Obrigado por assistir, até a próxima.